Olá, segundo ano médio, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às nossas aulas virtuais. Quarentena pode ser 40 dias, ou também pode ser uma sextena, 60 dias, ninguém sabe, tempo indefinido. Então a gente continua aqui, cada um na sua casa, com o nosso mesmo dinamismo, mesmo calor humano. Continuando, na última aula nós falamos a respeito dos fatores que influenciam o clima. Lembra? Altitude, quanto mais alto, mais frio. Falamos a respeito da latitude, a latitude do lugar. Quanto mais a gente estiver perto do Equador, mais quente é o clima. Quanto mais afastado, vai esfriando um pouquinho mais. Mas entre os trópicos, né? Entre o Equador, que é aquela faixa do meio, paralelo 0 grau, e entre os trópicos e Capricórnio, no sul, 23 graus e 27 minutos para o sul, ou 23 graus e 27 minutos para o norte, o clima ainda é um clima quente, é um clima tropical. E até dei o exemplo do Havaí. O Havaí é um lugar à beira-mar, fica nos trópicos, né? Clima tropical, mas se você subir a montanha, 4.000 metros de altitude, você encontra gelo, encontra geleira eterna, que não derrete nem na primavera. Então a altitude é um fator que influencia bastante o clima. E hoje vamos falar um pouquinho dos climas do nosso planeta, os grandes climas, né? A classificação genérica, assim, bem geral, dos climas do mundo inteiro. Lógico que eu falo geral, porque cada lugar tem o seu microclima. Por exemplo, Baixada Santista é um clima tropical, mas existe um microclima associado, tá? Se você pegar, por exemplo, Santos, que é uma cidade que tem uma área urbana muito grande, muito pequena, mas extremamente urbanizada, né? Existem grandes prédios de até 40 andares. Lá você encontra um microclima, com ilhas de calor, devido ao abafamento da brisa marítima, por causa dos espigões, dos arranha-céus que ficam especialmente na faixa da orla, né, que atrapalham, reduzem essa brisa marítima que não se distribui por toda a cidade. Então você tem as ilhas de calor, locais que você tem uma temperatura mais alta do que deveria ser, fazendo também com que as chuvas se tornem mais frequentes, as chuvas tempestades, chuvas assim bruscas, que quase ninguém está esperando, às vezes até fora da previsão do tempo. Também existe o fator que Santos fica dentro de uma baía abrigada, por isso que foi escolhida como porto, né? São águas abrigadas, onde o canal do estuário não tem grande ondulação, facilita a passagem e atracação dos navios. E de um lado você tem os morros do Guarujá, na ilha de Santo Amaro, e do outro lado você tem um continente, onde estão os morros da Praia Grande. Então Santos fica meio que abrigada, e abrigada em termos, porque o vento ele acaba se acelerando bastante nessa entrada do canal de Santos. Os ventos ficam mais fortes, justamente porque você tem um estreitamento, tá, do mar aberto, né? Ao contrário do Guarujá, que é o mar mais aberto, e também a Praia Grande, que é continente, o mar mais aberto, né? E Santos fica confinada entre a ilha de Santo Amaro, Guarujá, e o continente Praia Grande, fazendo com que os ventos tenham uma aceleração maior. Tem um microclima santista, tá certo? Microclima típico da cidade de Santos. Clima tropical geral, como o da Baixada inteira, mas também tem um microclima só da cidade de Santos, ok? Então, os grandes climas do planeta. O clima equatorial. O que vem a ser o clima equatorial? É um clima localizado entre o paralelo 5 graus norte, tá certo? Portanto, pertinho da linha do Equador, né? E os 5 graus sul. Então, entre um pouquinho acima do Equador, 5 graus acima, lembrando que o Equador é 0 grau, e um pouquinho abaixo dos 5 graus sul, né? Então, é um clima que está muito próximo da linha do Equador. As principais áreas de ocorrência são as bacias do Congo, lá na África, e do Amazonas, aqui no Brasil, na América do Sul. Nas ilhas do Sudeste Asiático e ainda na costa oriental da América Central, ali na região das Bahamas, né, do Caribe.
As temperaturas médias anuais estão entre 24 e 27 graus, bastante altas. Aí você vai perguntar, não, mas lá não faz 40 graus? Faz 40 graus sim. Digo temperatura média, tá certo? Média do ano inteiro, entre máximas e mínimas do ano inteiro. Só para você ter uma ideia, aqui na Baixada, em Santos, a temperatura média é 22 graus. Bertioga também 22 graus. E lá entre 24 e 27 graus, quer dizer, bem mais alto do que aqui, porque lá praticamente não tem inverno, né? Lá não existe estação fria. Existem alguns fenômenos que fazem a temperatura declinar um pouquinho no inverno, especialmente o fenômeno chamado fenômeno da friagem, que é quando tem entrada de massa de ar polar entre junho e julho aproximadamente, que faz lá a região de Roraima, região de Rondônia e no Acre, temperatura às vezes à noite chegar a 15 graus. Tá? Mas isso assim é uma coisa raríssima. Tá? Fica 15 graus uma noite ou duas, depois logo volta a esquentar e chega a 30, 35 rapidinho. Não é como aqui, que a temperatura pode chegar até 10 graus dentro da área urbana, dificilmente a temperatura mínima desce abaixo de 10 graus na Baixada Santista, só se você estiver na serra, né, ou estiver assim, num bairro que tem uma vegetação muito exuberante, é o caso de Caruara, né, o bairro Caiçara de Santos, né, que fica na divisa de Bertioga. Ali tem muita vegetação e a temperatura pode chegar até 6 graus, 7 graus tranquilamente no inverno. Tá? E aqui, chegando a essa temperatura de 10 graus na área urbana, fica a temperatura entre 21 e 19 graus de máxima durante 2, 3, vezes 5 dias direto. Aqui demora para recuperar depois de uma passagem de uma frente fria e uma massa de ar polar. Enquanto que a diferença lá na região da Amazônia, mesmo tendo o fenômeno da friagem, é coisa de 2 dias, é jogo rápido, logo a temperatura sobe para 30 a 35 graus. Ok? O Sol lá, a posição do Sol é sempre muito próxima do zênite, muito próxima do ponto. O que é o zênite? Seria o ponto imaginário bem acima da nossa cabeça, assim na esfera celeste, na cúpula celeste. Então o Sol sempre transita muito próximo do zênite, quer dizer, muito alto na abóbada celeste, e amplitude térmica anual inferior a 4 graus. O que é amplitude térmica, minha gente? A diferença entre máximas e mínimas. Tá? Tipo, faz 35 graus durante o dia e a mínima 30 graus, por exemplo. A diferença entre o dia e a noite é bem pequena, ao contrário daqui que é bem maior, né? Chuva, vamos falar um pouco da chuva, né? Do clima equatorial. Chuva sempre abundante, sempre presente, tá? Um dos lugares que mais chove no mundo é o Amazonas, né? Região do Amazonas, da Amazônia, por causa do clima equatorial. Você veja que a floresta é extremamente densa, mato fechado, né? Mais do que a Mata Atlântica. Vou falar um pouquinho agora do clima tropical. O clima tropical, a área de ocorrência está entre 5 graus, 5 graus e 30 graus norte e sul, destacando-se partes da Venezuela e da Colômbia, interior do Brasil, Sudão, tá certo? Porção oriental da África, parte da África do Sul, norte da Austrália, regiões da América Central. Tá? Então a maior parte do Brasil é clima tropical. Suas temperaturas são constantemente elevadas, tá? Só que a temperatura média anual é elevada, tá? Na faixa dos 22, 23 graus, só que a amplitude térmica é maior, né? Tá? Ela oscila entre 15 e 20 graus, é bastante. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, clima tropical, durante o inverno a temperatura pode chegar a 30 graus, tá? E durante o dia 15 graus à noite. Quer dizer, uma variação, a amplitude térmica é que é a principal diferença do clima tropical para o clima equatorial. Tá? E temos agora que falar do clima desértico, né? Que ocorre já entre 15 graus e 45 graus norte e sul. Tá? É um clima assim mais na faixa subtropical, abaixo dos trópicos. Mas é muito quente, principalmente por causa das correntes marítimas. Né? Lembra que nós falamos corrente marítima fria? Ela tem pouca evaporação, a água fria evapora muito pouco.
Exemplo, deserto do Atacama, lá no Chile, clima desértico, tá? E também lá na África, deserto do Saara, tá na faixa subtropical, mas como lá você está longe da influência, tá certo, de correntes frias, correntes quentes, né? Correntes quentes que evaporam e fazem chover muito, o clima lá é muito quente e seco. Só para lembrar que existem relatos, assim, de tempos bíblicos de 5.000 anos atrás, que nem sempre, nem todo o deserto do Saara era árido. Existiam áreas de vegetação, né? Talvez com problemas devido à civilização humana, foi se perdendo, né, esse clima mais úmido, tá certo? Por causa da interferência do homem. É bem possível que tenha acontecido isso no deserto do Saara. E lembrando também uma curiosidade, que o deserto do Saara já foi fundo de mar. Lá você encontra inclusive carapaças de crustáceos, de animais marinhos, só para você ter uma ideia, tá? Que lá já foi fundo de mar. Então na próxima aula a gente vai continuar com os outros climas mundiais, ok pessoal? Tchau e até a próxima!